Oi, estudante querido, tá sofrendo aí, ansioso, ansiosa, pesquisando coisas no mundo virtual para tentar melhorar os seus estudos e evitar a procrastinação ou a ansiedade, seja qual for os motivos que fez com que você clicasse aqui neste vídeo. Vou resumir 30 anos de conselhos de estudos, no máximo em 15 minutos, que eu tenho certeza absoluta que pelo menos 2 deles você vai se identificar e vai conseguir agregar aí, enriquecer o que você precisa enriquecer relacionado à tua evolução na aprendizagem. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Horta, sou psicopedagoga, psicanalista, estrategista e mentora de estudos, tanto para Enem, vestibulares, como para concurseiros. E aqui é de tudo e para todos, para TDAHs, ansiosos, ansiedade generalizada, quem está tendo dificuldade com memorização. Bom, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, lá na pré-história, quando eu resolvi que o estudo libertaria a minha vida e iria me ajudar a conquistar aquilo que eu quero, eu, egocêntrica, não tinha a menor consciência das dificuldades que de fato eu tinha. Então bom, é só me organizar, vou estudar, vou prestar concurso público, comprar o material que precisa ser comprado, o curso que tem que ser comprado porque fulano prometeu isso daqui, vamos que vamos, e vai ser uma jornada muito simples. Bom, uma jornada que eu pensei que ia durar 6 meses, 1 ano, olha, durou no mínimo 5 anos e deve ser a realidade de uma boa parte aí dos concurseiros. Para quem já me conhece há um bom tempo já sabe de fato o que eu estou dizendo. Enfim, fui aprendendo as duras penas. Então, antes de gravar o vídeo, eu listei as piores coisas que eu fui fazendo, que eu já queria ter começado em menos de 1 ano, ter tido essa consciência para não ter estendido tantos anos pela frente, tá bom? Dica número 1, se você acha ou não se tem transtorno de déficit de atenção ou um misto com hiperatividade, se está em dúvida se é TAG, se você está em dúvida que você está com problema aí na memória, não importa, está com dificuldade para ter disciplina e atenção sustentada, finja que você já é TDAH. Vamos brincar que você já tem essas dificuldades se você não está conseguindo passar em profissionais adequados. Dito isso, se você tem essa dúvida ou se você já tem esse diagnóstico, é importante entender que as fórmulas de estudos que são passadas por aí não vão se adequar ao seu perfil, principalmente se for analfabeto funcional e tiver dificuldade na atenção sustentada. Por quê, Kátia? Porque quando eles montam aqueles moldes e ciclos de estudos com horários muito fixos, com revisões muito fixas, mesmo quando vocês usam aplicativos que vocês preenchem lá e ficam organizando, você tem que ter consciência de flexibilidade, que sempre vai ter que estar adequando, porque aquela carga horária pode não coincidir com o tempo que você vai precisar para ler determinados trechos do seu PDF, ou quantas vezes você vai ter que voltar para conseguir prestar bem atenção no conteúdo que o professor está te ensinando. Então, possivelmente você vai pausar muitas vezes, possivelmente você vai voltar muitas vezes nos seus textos, mesmo você tendo conhecimento sobre o tal do estudo ativo. Tá? Então, desde o início é importante você saber o que é o estudo ativo. Lembrando que muitos termos que eu trouxer aqui tem uma playlist somente para TDAH ou não sendo TDAH de aprendizagem, que depois vocês podem maratonar aqui no canal, tá bom? Você não vai conseguir se adequar a esse tipo de estratégia de estudos, ou seja, os teus estudos, a sua metodologia depende muito do ambiente externo em que você está inserindo, daquilo que você está alimentando a tua mente, porque pode deixá-la mais acelerada, daquilo que você está acumulando, que pode também estar te fazendo procrastinar cada vez mais, e o seu ambiente interno. Então, perfis que são muito complicados, precisam sim ter um profissional acompanhando, seja na terapia ou seja na mentoria dos estudos. Se você quiser, tô aqui, mentoria tá aberta com bastante desconto para vocês, vai ser uma honra entender o que você está passando aí para cuidar de você, tá? A partir de 17 anos, estamos aí, nem que seja para marcar somente uma sessão única para você entender o que é o método MED, método de estudos dinâmicos, que eu adequei com base em tudo isso e na minha formação. Mas vamos lá, que o vídeo não é de propaganda. Vou deixar o link aqui fixado nos comentários, tá? Dica número 2, se você não tinha o hábito à leitura, nunca foi de ler, nunca foi de estudar sozinho,
sozinho em casa, não teve boa base. E quando eu falo não teve boa base, eu não estou falando só de escolas estaduais não, tá? Tem muito aluno de escolas particulares que também não tem boa base, principalmente se tem dificuldade com a atenção e algumas outras comorbidades aí que não estão sendo bem tratadas, tá bom? Então, é óbvio que se eu não tinha o hábito de leitura, não tinha rapidez para codificar e decodificar bem os textos, os símbolos, os signos, né, que são as palavras e toda a compreensão que está em volta dos modelos da leitura e aprendizagem, não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir, e não é porque o fulano que vendeu o cursinho aí disse para você que estudar por videoaula é perda de tempo que você vai cair nisso. Cada um tem sua forma diferente de estudar e muitas das vezes as coisas não são rápidas. Falou que você vai conseguir rodar não sei quantas vezes o seu edital, já tem coisa estranha, porque nós somos individuais. O que cabe para um é de um modo, a rotina de um pode não ser a rotina do outro, a individualidade e a experiência traumática de um é bem diferente da experiência do outro. Então, tudo isso que eu tô falando são coisas que eu caí, tá bom? Lembrando disso, reforçando. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas tá bom. Vamos lá. Então, tomem muito cuidado. Você vai ter muita dificuldade na leitura. Então, o que eu sugiro, não cai nessas balelas. Comece estudando por videoaula, sim. Basta fazer o cálculo estratégico para ter uma noção de quando você vai começar e de quando você vai terminar. Se você investiu em determinado cursinho, se o seu edital já está para sair e já não souber fazer esse cálculo estratégico, possivelmente vai dar tudo errado. Seja ciente que vai dar tudo errado, ainda mais quando você compra cursinhos que ainda está gravando e o teu edital está aberto. O que é o cálculo estratégico? Aqui nesse caso, tá lá na plataforma Revolução da Aprendizagem, vai te ensinar a como analisar se você já comprou um curso que, sem você saber, já decretou o teu declínio lá na frente, tá bom? Aí, nesse caso, é a plataforma para assinantes Revolução da Aprendizagem. Além de outras coisas que você vai aprender lá, tá? Grosso modo, é mais ou menos assim. Qual é a carga horária que você tem? Então, tem o plano A e o plano B. Eu tenho 2 horas de estudos por dia, que eu tenho certeza por causa das minhas dificuldades. Eu estudo X número de dias, ou seja, o meu edital é daqui 3 meses, por exemplo, daqui 4 meses. Com essa carga horária, eu vou ter tanto X número de horas de estudos, a carga horária de videoaulas que eu comprei, esse X número de aulas. Significa que, se eu ver todo dia, quando eu vou terminar e quando é que eu vou revisar, porque enquanto eu vejo as aulas eu vou anotando, eu tenho que saber quando eu vou terminar para poder revisar no mínimo, tá bom? É mais ou menos isso que o cálculo estratégico conversa com vocês lá no Revolução da Aprendizagem. Então fiquem atentos, é algo que eu demorei para entender e depois eu descobri porque 90% de vocês não conseguem revisar, tá? Hábito de estudar sozinho, de conseguir ter constância na sua casa e concentração, também não se desenvolve do dia para a noite. Então, o que eu demorei a entender, mas depois eu acabei entendendo, pelo menos essa parte, eu acho que foi até que rapidinho, porque eu tinha conhecido um grupo de pessoas que eram bem empenhadas nos estudos, dei muita sorte de conhecer pessoas que não procrastinavam, pessoas que não ficavam em grupos de nhenhenhen, falando, eu sou procrastinador, fazendo memes, ou o dia inteiro perdendo tempo em grupos, debatendo uma questão, sendo que poderia estar fazendo outras coisas, fazendo amizade, paquerando, só Deus sabe fazendo o que é, eu perseguindo os outros, porque tem gente que usa as redes sociais somente para perseguir as pessoas, os tais dos haters, né? E a gente vai entrando nisso. Tem um livro que fala muito sobre isso, o pertencer, né? Nós temos a necessidade de pertencer a um determinado grupo. E esses determinados grupos a gente acha que não influencia muito. Eu, nesse ponto, tive sorte, graças a Deus. Enfim, eu saía da minha casa e ia estudar numa biblioteca. Eu não contava com a sorte. Eu já tinha humildade o suficiente para entender. Eu não tenho forças de ter disciplina de ficar estudando com concentração. Porque sabe o que eu fazia? Jovenzinha, né? Paquerava, flertava, eu ficava mais em bate-papo com a galerinha ali do que de fato estudando. Acho que eu passava 3 horas enrolando e 1 hora realmente estudando efetivamente. Só que, claro, na minha cabeça eu tava estudando, tô firme e forte, debatendo nos grupos lá as questões, tô estudando. Só que isso caiu bem rápido da minha ficha. Então, eu saía da minha casa, como não tinha dinheiro para pagar salinha de estudos e não tinha ainda o conceito de salinha de estudos, eu conseguia ir, olha, estudava bonitinho mesmo, em bibliotecas. Era só assim, porque quando eu não conseguia ir, vixe, se arrastava o dia inteiro, hora líquida mesmo, meu senhor.
Cristo. Então tome muito cuidado. Hoje vocês têm a opção salinha de estudos, se você puder investir, biblioteca é de graça, tudo a gente arruma uma desculpa, né? Pode reparar. Quando eu falo assim, não tem biblioteca aqui na minha casa, poxa, não tem qualquer outra desculpa que muitos alunos me dão. E essa desculpa é válida, porque às vezes mora em cidade pequenininha. Não posso pagar salinha de estudos, ok, realidade. Aí eu falo, mas tem o Discord, dá pra montar uma salinha de estudos virtual, pronto. Tudo, você vê que a pessoa, ela não quer uma solução. Ela quer uma desculpa, ela quer só reclamar e faz parte. Às vezes é o momento de estar desabafando, mas é bom você identificar onde você está. Agora, ficar em grupos só para ficar discutindo questões ali, eu não acho tão válido. Válido é você saber o que você tem que fazer nos seus estudos, entrar em salinhas virtuais de estudos. O Discord tem umas muito boas, onde você abre o vídeo, todo mundo fica em silêncio, tem uns que mostram o rosto, tem outros que mostram só a mão e os papéis assim estudando, são várias pessoas. Isso cria realmente, principalmente para quem é TDAH, uma sensação de pertencer, uma sensação de estar sendo vigiado, sendo monitorado. Ajuda muito quem tem dificuldades de disciplina, tá bom? Então não fique tentando sozinho, sendo que você tem essas 3 opções, senão você vai passar esses anos aí que eu estou falando para você, que foi o meu caso também, tá? Outra coisa, acumular material. Quando estamos inseguros, quando não temos noção da nossa própria identidade ainda, a gente está nesse processo de acertos e erros, a gente vai largando o que compra e vai buscando outras coisas, outras metodologias, porque a gente não está engrenando, a gente está achando que o nosso futuro vai se resumir naquilo que é prometido, no material, no melhor material, na melhor estratégia, no melhor lugar que monta o teu cronograma de estudos. Nem sempre é isso. Saber a sua individualidade, saber as suas dificuldades é a principal e a maior estratégia e organização de estudos que você precisa entender que tem. Porque senão, toda vez que alguém prometer alguma coisa para você, você vai largar o que você tem aqui e vai correr pegar outras coisas. Muitas das vezes é óbvio que quando você está no início 1 ou 2 vezes e aí você larga porque você já está se conhecendo e aí, olha, isso aqui realmente não serve para mim, eu não tinha muita malícia na hora de escolher, pronto, eu encontrei esse material e é esse material que eu vou transformar. No comecinho tudo bem, mas eu vejo pessoas que estão há 3, 4, 5 anos com esse mesmo comportamento. Se você está entrando nesse sistema aqui que eu te disse, as suas questões são psicológicas e falta de entender como se identificar, autoconhecimento, tá bom? Outra coisa que eu demorei muito para entender, aquelas revisões que todo mundo dizia, é assim que é a revisão por espaçamento, 24 horas, de uma semana, de não sei o que, e eu enfiava na minha cabeça que, poxa, então é isso que me falta, eu tenho que estudar desse modo. Não conseguia. Primeiro que cada revisão equivale uma vez mais aquilo que você estudou, dependendo do tamanho do material, do cálculo estratégico, do tempo que você tem para o tempo da tua prova. E isso daqui já de cabeça, se você souber o mínimo de matemática e entender o conceito do cálculo estratégico, você já vai cair a tua ficha e saber, isso aqui não é para mim. A revisão por espaçamento só é desse modo. Quando falam o melhor método de estudos para memorização é a revisão espaçada, e a revisão espaçada é essa, é só isso, 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, não é dentro da neuroaprendizagem, não. Sim, foi feito um estudo com base nisso daqui, com base na curva do esquecimento, mas quando você se aprofunda, você entende o contexto por trás de tudo isso e como é que foi feito. Para isso, eu vou deixar um vídeo no final aqui desse vídeo em que eu explico melhor para você e também te dou a dica de como adaptar essas revisões por espaçamento. Lembrando que o método médio ele traz as revisões por gavetas, que é uma metodologia dinâmica para quem tem todas essas dificuldades, tá bom? Lá no RA, no Revolução da Aprendizagem, eu falo sobre as revisões por gavetas, ou aqui na mentoria eu ensino vocês como fazer essas organizações também. Mas de todo modo, só o vídeo que eu vou colocar aqui no final já vai te dar uma luz se você não tem condições de estar investindo em mais nada agora, tá tudo certo, tá bom? Essa que é a ideia do vídeo. Eu fazia um montão de resumos em cadernos, eu tinha um monte de caderno, porque eu tinha a necessidade de estar escrevendo enquanto eu estudava, fazia com que eu ficasse atenta àquilo que eu estava aprendendo. Só que isso realmente ficava muito cansativo e depois que eu terminava, eu não voltava a revisar meus cadernos. Eu tinha necessidade novamente de ficar revendo, não sabia montar bons materiais. Então a dica que eu dou para vocês, eu acredito que na playlist gratuita tem aqui como estudar videoaulas com PDF. Eu explico como fazer as anotações, como sinalizar
e facilitar depois as suas consultas e as suas revisões. Você vai ganhar muito tempo com isso. Talvez você já tenha visto vários vídeos aqui, mas eu sempre agrego algumas técnicas extras a mais para você conseguir adequar, tá bom? Olha na playlist de aprendizagem, mas também no Revolução da Aprendizagem tem vídeos específicos para isso, tanto de sinalizações, como anotações, como resumos, como leitura ativa. O desespero é como uma areia movediça, que quanto mais você se debate, mais você afunda. E quanto mais você afunda, mais longe fica de ver o teu processo de evolução na aprendizagem. 90% das pessoas que tentam prestar vestibulares para entrar em faculdades públicas ou um bom concurso público não vão conseguir. Isso é uma probabilidade, uma mediana, que é a realidade principalmente de um país subdesenvolvido como o nosso. Muita desinformação. Vocês acham que tem um monte de conhecimento, né? Mas na verdade é um apanhado de informação tudo jogada aí e a gente acaba comprando, e eu comprava todas também. A partir do momento que você começar a buscar as suas pesquisas, mas tomar cuidado, porque muitos de vocês passam o maior tempo estudando sobre metodologia de estudos, e isso também é procrastinar, porque colocar em prática que é bom, coloca e larga, coloca e larga. Isso pode estar relacionado a seus autossabotadores. Tem um vídeo aqui também, acho que é um anterior a esse, em que eu falo quais são os sinais de autossabotadores e explico um passo a passo de como você trata a autossabotagem. Tratar a autossabotagem, cuidar da mente, é o que vai te ajudar a se manter motivado. E essa é a última dica e a mais valiosa de todas. Estratégia de estudos, método de estudos, organização de estudos começa primeiro na sua mente. De manhã, você precisa fazer o quê? Começar a ouvir uma meditação guiada voltada para o positivo, não positividade tóxica, positivo. Se a gente tem uma tendência de ficar ruminando coisas negativas, ficar muito tempo na mente, mais no passado, no futuro, nas preocupações, ou ruminando problemas, e essas coisas fazem com que a gente procrastine, sim, o efeito da procrastinação está relacionado a sintomas que começam antes. Tá? Se está relacionado a trazer essa baixa de energia, conseguir trabalhar o positivo, a mentalidade que seja mais voltado, com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de sentimento de gratidão, vai te ajudar como antídoto a diminuir bastante e principalmente a regular bastante as suas questões emocionais. Acredite, ajuda pra caramba. Então eu, por exemplo, começo com uma meditação guiada, principalmente com afirmações positivas, me ajudam a não ficar ruminando. Sim, eu acordo e já começo a ruminar, que é bem típico de uma mente hiperativa, que é a minha. Ainda mais sendo TAG, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, minha mente funciona o tempo todo. Seria bom se funcionasse o tempo todo para coisas positivas, né? O duro é ficar funcionando o tempo todo só pensando coisas ruins. Mas vamos lá. Organizar a mente antes de estudar, começando logo de manhã, tendo um bom ritual, ajuda muito. Lá no Telegram eu tenho colocado livros sobre isso, ferramentas sobre isso, e você pode entrar no Telegram e pegar, tá bom? Tem muita coisa boa lá. Assim que você entra lá no grupo do Telegram, lembrando que os links vão estar todos fixados aqui no comentário. Assim que você entra lá no grupo do Telegram, você vai ver um montão de ferramentas que vão ajudar a regular e a preparar a tua mente para os estudos. Nossa, eu poderia trazer mais um montão de coisas aqui para vocês, mas o vídeo vai acabar ficando longo, se é que já não passou dos 15 minutos. Tomara que não. Mas conta aqui também nos comentários. Você está dentro desses 90% ou você está dentro desses 10% que já não fazem essas coisas que eu listei? Se você está dentro desses 90% e você quer estar dentro desses 10% que vão ser aprovados um dia, quais são as coisas que você está cometendo que eu listei aqui, e conta pra mim o que é que você vai fazer, ou se você quiser pedir uma dica aqui pra mim, coloca aqui que depois eu te dou dicas aqui nos comentários, o que é que você vai fazer para melhorar. E o que é que você anda fazendo aí que eu não citei e que você percebeu que isso também te afundava? Vai ser uma honra poder ler seus comentários, e uma honra maior ainda se um dia eu poder te ajudar a aprovar, a cuidar dos seus estudos. Estou te esperando. Segue meu canal.